Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos da obra Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 19 sobre os passes. E ele estava observando mais um companheiro que estava recebendo o tratamento fluídico, né? Ele falou assim: enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse ele bondosamente, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Então, nós somos agentes de criação. E se nós não tivermos equilíbrio na nossa forma de pensar e sentir, nós vamos criar predisposições desarmônicas em nós. E com essas predisposições desarmônicas, nós criamos no corpo físico enfermidades, né? Já existem desarmonias do passado espiritual, porque nós não éramos equilibrados, da qual nós já viemos trazendo essas marcas em nós, cada um com suas características, né? Nomenclaturas, mas no decorrer da nossa existência, como agentes de criação e produção, o que nós fazemos? Nós continuamos a agir nesse cosmo que obedece estritamente ao impulso mental. A mente, então, é portadora de potenciais muito grandes em se tratando dos elementos que a revestem, né? Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: esse irmão, portador de um temperamento muito vivo, para não falar nervoso, né? Para não chamar aquele nervoso, né? Está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Então, nós temos dois tipos de conquista. Pode ser traduzido como o reino da terra e o reino dos céus. É quando nós somos desafiados pelo mundo e nós temos que lidar com as situações do mundo de forma passível, né, de agir sobre elas sem o impacto do desequilíbrio. E da mesma forma, aí nós vamos atingir um estágio de evolução em que você tem que desenvolver esse domínio dentro de si. Um chama reino das terras e o outro reino dos céus. Então, porque no fundo, o que pode afetar o espírito? O espírito é inafetável. Mas eu crio uma sensação de impossibilidades achando que o espírito não tem capacidade de lidar com aquilo. O que é uma falsa ilusão, né? Nosso espírito, ele pode ser perturbado em quê? Em nada. Mas eu posso perturbar o meu espírito através das desarmonias que nascem de mim mesmo. Ninguém é passível de nos perturbar, a não ser que nós permitamos que isso aconteça. O grau de resistência que trago dentro de nós trazemos dentro de nós, é que é o fator propiciador da perturbação. O que tem uma pessoa nos diminuir com palavras? Eu nem sei o que é diminuir com palavras, né? Mas, como eu tenho uma resistência àquilo, eu crio a perturbação, que é a resistência que cria, mais do que a ação em si. Então, todos os nossos problemas estão relacionados com algum grau de resistência interior que nós temos em relação àquela área, né? Contudo, experimenta choques de vulto, porquanto dentro da sua individualidade dominadora é compelido a destruir várias concepções de que lhes afiguram preciosas e sagradas. O outro problema que nós temos é as crenças fixas. Crenças essas, ideias fixas, que podem ser um grande problema para nós.
Isso nós vemos, por exemplo, no movimento espírita. O movimento espírita é um movimento operante, crescente, desenvolvente, né? E a gente tem uma mania de querer tudo o quê? Controlado, tudo tem que ser desse jeito. Então isso vai esbarrando com pensamentos mais fechados, né? E acaba essa pessoa sofrendo muito. E assim são nossas concepções. Quantas coisas tem quebrado em nós das ilusões ligados aos anseios de uma felicidade superficial, né? Muitas pessoas, eu quero casar, como se o casamento fosse o quê? Um conto de fada. E é um processo educativo profundo, porque trabalha os caracteres emocionais, interiores, né? Exige muito mais do que o simples ato de convivência superficial. Porque por trás das coisas sempre há ângulos de profundidade, né? Quantas dessas crenças infantis nós alimentamos dentro da vida? Outra coisa, a nossa condição de vulnerabilidade fisiológica no tempo e no espaço, né? Nossas limitações, a nossa sensação espiritual, que nada pode acontecer com a gente, mas corporalmente pode. As nossas limitações são muito claras. Nós não somos as limitações. As limitações é relacionada a algo que nos reveste, não tem nada a ver com a gente. Tanto é que você abre o olho, a sensação interior é imutável. Samuel, voltando um pouquinho do que você falou aí da resistência, seria o que? A negação? Uma delas, prepotência. Quantas? Resistência é uma perturbação interior que tem várias causas. Melindre, ideia física, fixa. Quantas coisas? Tem gente que pensamentos recorrentes, né? Extremistas. Tudo atrelado ao ego. Tudo é ligado à forma de nós pensarmos a vida em relação a nós. Pois é, essa negação diz respeito, com essa resistência, diz respeito a uma posição que eu tenho de querer negar o que o outro está me dizendo. Ou o que a vida está me mostrando, né? Quantas coisas. E o que a vida faz, na verdade? Vai rompendo essas barreiras que nós vamos criando em torno de nós, que sempre tende a mostrar ângulos novos dentro da vida. Só que nós, né? Eu tenho filhos, não queria que ninguém sofresse, né? A gente vai criando umas coisas que não tem como ser seguro nesse sentido. Essas limitações que são naturais da nossa existência. E a vida vai entrar em choque exatamente com essa dureza. Na época que nós éramos mais primitivos, a nossa mente era pedra. Imagina quantas coisas tinham que lapidar e entrar em atrito para romper da pedra para uma perspectiva mais sensível. Por isso que o processo evolutivo ele vai se repetindo em padrões múltiplos. A pedra é um mineral nos padrões externos da evolução. O coração e a mente do homem é um mineral no início, bruto, denso, reativo, né? Assim, até passar pelo vegetal hominal, que já é uma consciência mais raciocinada, mais aberta. O mesmo processo se repete por dentro, né? Samuel, mas existe aí não sei nem que nunca daria isso. Se quando éramos pedra, duras, brutas, só atrito para repor, só pedra com pedra para fazer o. Pois é, mas se éramos assim, depois fomos melhorando, veio o sentimento, veio Aí vem o sentimento desequilibrado, né? O sentimentalismo. Exato. Veio o sentimentalismo, é isso mesmo. Veio a arrogância, veio o anseio, eu posso, etc, etc. Por que aconteceu isso? Porque esse é um processo natural de desenvolvimento. Nós vamos ter que começar tudo de novo.
Não, começou tudo de novo no padrão interior, da brutalidade interior, para uma maleabilidade, para você chegar num padrão de compreensão, que é uma consciência mais, imagina, saiu da dureza, saiu da flexibilidade demasiada, até você chegar naquele equilíbrio da aceitação e da compreensão das coisas. Quantos milênios nossa consciência foi elaborando para transformar-se assim? Você está ficando leve agora. Ué. Né? Porque vai passando pelo processo. Antes era exterior, agora é interior. A gente não tem que perder tudo isso para conquistar realmente o puro. A verdade, nós não tem que perder para que o puro venha, né? Pois é. Porque nós já somos aquilo. Exato. A gente tem que perder essas características para conquistar o puro. E quando a gente era pedra, a gente era dureza. Então, você vê, o homem da caverna, ele é insensível, duro, indiferente, ele é uma pedra. Não tem que conquistar, está dentro de você. Você tem que ir tirando a cara. Você tem que desenvolver. A lapidação é interna. A vida vai fazendo o quê, né? Vai trazer, por isso que precisa de muita reencarnação, muito atrito, aquela reencarnação cíclica de repetições, de trocas, de experiências, até o seu ritmo de reencarnação sai desse ciclo fechado e começa um processo de aspiral. Você começa a dar saltos, não fica tão preso às coisas, aí você sai daqueles ciclos inferiores de reencarnações. Você adquire e depois tem que perder. Porque você tem que desenvolver o puro, o essencial. Imagina numa sociedade que o superficial é que é valoroso. Né? Imagina uma sociedade em que o essencial é valoroso. Olha a diferença. O que é que nós estamos caminhando? O mundo espiritualizado é um mundo essencializado. Os valores internos são mais importantes. A forma como você lida com as pessoas por dentro são mais importantes. Não a superficialidade dessa vida que nós vivemos aí, em que a aparência é mais efetiva. Os valores de conquistas externas, né? Títulos, tudo passageiro demais. Você passa uma vida buscando isso, né? Depois você tem que perder. Mas só não, você passa um ciclo de reencarnações buscando isso, para depois falar assim, que bobagem. Que bobagem. Por isso que humildade, por exemplo, é uma dessas características. Que é a perda, a pessoa humilde ela não tem anseios como nós temos anseios. Completamente diferente. Mas tudo não começa na pedra? Então a pedra foi necessária. Isso. Não foi? Olha só a expressão de João Batista. Dessa pedra Deus fará. Não tem uma expressão assim? Lá no. Quando ele fala dos. Fariseus hipócritas. Naquela passagem do Batista. Aí de repente ele fala assim. Pois Deus dessas pedras pode transformar em anjos, alguma coisa assim. Ele não está falando de pedra mineral, não. Ele está falando assim, desses espíritos endurecidos aí, nós ainda vamos chegar num padrão em que eles serão suaves e leves. Deus transforma a pedra em... Agora, do momento que você passa, né, pelo mineral e você vai evoluindo, né, isso leva milhões e milhões de anos. Isso. Até a gente chegar na fase hominal, né? E na fase hominal, quando você entra na pedra, até na fase hominal interior, é o mesmo ciclo, não é o mesmo ciclo de quantidade, porque você está num padrão mais elevado, mas passa tempo de lapidação da pedra rústica, né? Até ele chegar num padrão de humanização, de sensibilização. Tá a história da humanidade aí, ó. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias, que acontece com a gente também. Martelada é o quê? Lapidação ali, ó. Lapidação. Tem um lapidador ali trabalhando, né? No processo de preparação da intimidade. É uma pedra artística, é o artista lapidando uma pedra bruta para
né? Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se do seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral. Você tem que mudar a forma de ver, né? Nos círculos de conflitos dessa natureza, então, quantos conflitos, quantas naturezas de conflitos existem nessa lapidação do nosso ser? O dele é abrir mão do ego, da importância pessoal, para uma questão mais generalizada, de valor, né? Quantos existem nas nossas lutas aí? Né? Porque é um círculo de lutas. Por isso que é impressionante como essa palavra círculo, área, ela está circunscrita ao nosso processo de desenvolvimento, né? No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que segregam matéria venenosa, e imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará o nosso serviço de socorro, pela emissão de energias benéficas. Olha quantas vezes nós estamos nessa luta, e todos nós temos um ponto frágil dentro do organismo que ele paga o preço. Cada um de nós não sabe qual que é o órgão, mas tem um órgão ali que ele é o ponto neurálgico, né? Assim, tem que tomar cuidado com ele, né? Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras, se não fosse o socorro imediato da nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo, né? A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Olha como é que está tudo ligado. A nossa mente, ela atua em um extenso campo de mobilidade de trabalhos que nós podemos perturbar. Cada órgão em nós é uma oficina de trabalhos com princípios espirituais, com células, com agentes, e que se nosso campo mental não estiver harmônico, nós vamos afetar e destrambelhar a nossa organização. E a gente não lembra disso, né, Samuel? E os operários que trabalham para nós, as células, né? A gente sofrem. não lembra, né, de que eu não tendo controle das minhas emoções, né? Me deixando levar pelos impulsos. Eu estou acabando comigo mesmo, né? Isso aí, eu sofro as consequências. Ainda bem que tem esses reparadores, né? Nós temos uma colher de chá de um passo, centro espírita, né? Mesmo se fosse fora disso, os espíritos atuariam, ajudariam a gente. Eles só não vão alimentar perturbador. Imagina, se eu for no centro espírita ficar tomando passo para regular minha perturbação, vai chegar uma hora que eles vão dizer, ele precisa da perturbação, ele precisa da doença, ele precisa do elemento para que ele possa compreender, ele tem uma coisa errada. Mas a gente já tem conhecimento disso tudo, né? Podia assim, a gente ficar mais vigilante, né? Mas o conhecimento em si teórico, ele ajuda, mas não muda. Né? Maior a pedra bruta, mais necessidade de força. De ação. Né? Eu vejo o seguinte também, é o seguinte, a gente chega num estágio que precisa mudar, tem que fazer uma limpeza mental. A gente está com pensamentos enquistados ali há muito tempo e não pode continuar, porque a mente exige uma dinâmica, um funcionamento novo. E a gente está usando material velho, material que já não você vê, nós estamos passando por um estado de evolução que nós temos que olhar para dentro. Existe olhar para dentro. Porque nós estamos sendo chamados para nossas origens de criadores. E eu sou responsável pela criação. E o que eu crio? Vibrações, emoções, pensamentos. Essas linhas de responsabilidade são muito profundas.
Porque eu estou pegando a minha natureza espiritual. A natureza espiritual é caracterizada pelo Criador. Então eu sou chamado a minha responsabilidade pela criação. Eu não posso mais ser um agente criador inconsequente e inconsciente. Eu preciso ter uma predisposição de ajustamento com o Criador, que só cria harmonia. Então eu passo a ser responsável pelas linhas dos pensamentos e das emoções, que são as linhas fluídicas da criação. Por que fluídico? Porque eu estou tratando de vibrações essenciais, que sustentam o campo vibratório do planeta. E com isso os campos vibratórios do universo. Porque é ali que entra a função do Espírito. Então olha só a minha responsabilidade agora. Você não é só um homem que cria com a voz, com a ação física. Isso é um padrão de produção. E produção superficial. Quando você se trata dos pensamentos, você está criando nas origens da vida. Então eu sou responsável pelos campos vibratórios em que o meu centro é um emissor. E que retrata exatamente quem? O Criador. Ali eu começo a senhorar-me da herança divina, da Filho unigênito, a unigenitura divina, que é assumir o meu papel de co-criador com o Criador, estabelecendo uma linha nova de procedimentos criadores, em que eu retratava o Criador criando formas, que é o mais superficial. Agora eu tenho que começar a compreender que eu sou chamado a criar essencialmente dentro da vida. E isso requer que eu tenha que olhar para dentro, o universo interior, porque o universo exterior nós já exploramos demasiadamente. Se a gente tivesse que fazer uma ligação com Deus, né? Não é isso? Não tem âmbito mais forte de ligação com Deus, senão com a própria criação interior. Porque quanto mais eu entro para dentro, mais eu encontro Deus através da minha própria criação. É o lugar sagrado dentro da vida. É o céu. Por isso que o céu não está fora. Apesar de ter um céu fora. O universo é extraordinário. Quanta grandeza existe. Quanto mais você olha para o universo, mais grandeza você vê. Verdade. Agora, quando você sabe que a sua natureza interna ela é diretamente ligada à natureza exterior, eu tenho que assumir o papel de co-criador na vida. E assumir o papel de co-criador não é só na superficialidade das palavras, das atitudes, das ações. Nós começamos a ter que ter uma responsabilidade nos campos da origem criadora, que é pensamento e emoção, em que eu não posso ser mais regido por emoções que desgovernam-me o controle da máquina física. Como se eu fosse o condutor de uma carroça, né? Em que as emoções, os cavalos são as emoções. É o campo da minha animalidade. E o que eu tenho que fazer com o cavalo? Puxar a rede. Puxar a rede, controlar a rede, né? Assim, que é o trabalho disciplinador que nós temos na nossa vida. Até você ser um encantador de animais. Provavelmente nós vamos encantar animais quando nós encantar o nosso animal. Aí você pode dizer, um encantador de animal por dentro, ele é um encantador de animal por onde? Eu nunca Por fora. Eu nunca ouvi falar de encantador de animais, já ouvi falar de encantador de serpente. Que dá no mesmo, né? Mesmo. Hoje você sabe que tem encantador de cavalos. Você tem o Francisco Não tem? Assis. Eu nunca tinha isso. Quem aprende a lidar com os próprios animais por dentro vai aprender a lidar com qualquer animal, porque a representação simbólica deles é a nossa animalidade. Então, no dia que eu começo a não ser regido e controlar, amai os vossos inimigos. Meus inimigos são esses potenciais desequilibrados que estão dentro de mim, não tem nada a ver com os outros. O que tem a ver com os outros? Eu não tenho inimigo fora não, gente. Ninguém pode fazer nada comigo. Até me matar não me mata. Mas você pode me auxiliar, É assim? não pode, Samuel? Hã? Você pode me auxiliar A domar eu não posso auxiliar, eu posso mostrar, porque quem tem que domar é quem? É o próprio.
Mas você pode mostrar, então. Posso mostrar primeiro pela minha própria autodominação. Como é que eu vou ensinar alguém a dominar ele se eu não sei dominar o que eu sou? Então aí seria teoria. A teoria serve para mim e para você e nós íamos ficar assim, como? Aí encantador de burro, né? E vai tentar encantar burro, pra você ver? Quando ele empaca. Ai, ele não vai mesmo. Anacleto fez uma pausa longa, sorriu cordialmente e acentuou: isto, porém, não acontecerá na luta titânica em que se empenha consigo mesmo. A vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação, que muitas vezes representa a nossa luta. Nós trabalhamos muito mais com a vontade do que com a compreensão. Como assim? Não entendi. Porque a vontade é a alavanca da razão. E a compreensão é o mecanismo interior em que você, compreendendo todas as forças, você não entra no jogo desse processo. Você não luta contra. Você não é o joguete mais das forças que vem dentro de você. Você até as aceita. A força vem, mas você não segue as forças. Agora, quando eu estou com a força e tem que ter a vontade, é mais disciplinador. Eu não vou fazer, é aquela coisa que você está ali pegando o cavalo né, assim, ó. Tá ali no cabresto ali, ó. Você vê a coisa, quando você começa a ter uma consciência de si mesmo e vê o potencial íntimo na luta interior, você já fica calmo. Você já procura a não ser o joguete da força impetuosa, e para isso, antes de você seguir o parâmetro da força, você tem que olhar para ela e não mais para o objeto que a estimulou. Alguém que me fez raiva, alguém que me tirou do sério. O nosso problema ainda parece estar fora. Os outros me perturbam, as circunstâncias externas me perturbam. Eu ainda não vi a seriedade do problema. A seriedade do problema está: eu tenho um efeito interior perturbável. E é para ele que eu tenho que olhar. É para esses elementos que eu tenho que aprender a não ser joguete. E nós estamos na fase do desenvolvimento dessa consciência. Que é a consciência de que os problemas e as circunstâncias não estão mais fora. Estão dentro de nós, refletido no que os outros fazem por fora. Então, você olha para o mundo é ameaçador. Por que é ameaçador? Mas pode acontecer eu desencarnar. E qual que é o problema de desencarnar? Desencarnar é voltar para nossa pátria de origem. Aí você fica pensando, nossa, e as coisas? E as pessoas? Você não é dono de nada. Se você desencarnou, larga tudo. Até porque você não pode fazer mais nada. Filho, casa, compromisso. Não, mas eu tenho compromisso lá no centro. Marquei 20 palestras, alguém vai ter que fazer. Mas o que eu posso, se eles me permitirem, inspirar. O que nos pertence, gente? Né? Sou usufrutado das oportunidades. Né? Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Então, olha só, ele desce a energia pelo chakra coronário até a região que precisa ser tocada, vai nas bases da origem e vai no foco superficial, usando o passo o quê? Longitudinal. Então, quando nós estiver aplicando o passe, eu tenho que concentrar minhas energias, facultando principalmente sobre a mente o impulso irradiante nesse movimento. Eu não posso simplesmente fazer passe assim. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou abanando os outros. Liguei um abanador ali, ó. Se não tiver o espírito do meu lado dando passe, quem deu? Assim, aí alguém teve que dar o passo para mim, só teve o passo espiritual e o próprio espírito tirando minhas energias a contragosto meu lá, para ver se pode alguma coisa ser aproveitada. Quando eu estou
concentrado, irradiando, eu estou cooperando muito. Eu sou um agente que facilita o trabalho dos espíritos, principalmente com a energia que me cabe doar, né? Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco, sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. Puro trabalho magnético energético. Você chega, uma pessoa assim, não, eu estou com uma dor de cabeça, o que você vai tentar? Já visualiza que ali tem uma nuvem escura, o que você vai tentar fazer? Tirar ela, circular as energias. O trabalho circulatório é para movimentar as energias estagnadas, mas você tem que pensar ali naquela energia movimentando, porque é mágico. Não, dei o passo circulatório acreditando que minha mão circulando vai circular alguma coisa, vai circular o quê? No máximo um vento aqui, ó. Você vai criar um ventilador circular em vez de ventilador abanado. Não é assim? Ué. Ou é abano, ou é circulatório. Aí vai ter um ventinho aqui, assim, principalmente quem vai sentir é a sua mão, porque você que está entrando com atrito no quê? Com o ar. Porque na realidade a gente precisa utilizar o pensamento, não é isso? Porque que a circulação, o movimento da energia tem que ser mental, gente. É porque os pensamentos nossos são fluidos, não é isso? E você está julgando uma força de impulso direcionador? Você está direcionando o fluxo da energia sobre a sua ação de indução criadora. No livro Evolução em Dois Mundos, não sei se você lembra, eu acho que já passei desse capítulo, que fala assim: fluido é todo corpo de resistência fraca, em que qualquer impulso direcionador, ele pega o quê? A direção determinada. Imagina, os fluidos são passíveis, maleáveis. Se você circula, se você projeta, se você irradia, o que o fluido faz? Automaticamente ele já vai criar o influxo do comando mental que você está emitindo. Ô Samuel, mas um passe ele pode ser dirigido ao paciente simplesmente com o pensamento? Pode. A gente não precisa fazer movimento nenhum. Não precisaria. Não é? Não. Mas como eu tenho eu tenho a água, eu canalizo a água. Só que a fonte da água não é minha emissora. Mas eu tenho a mangueira, que canaliza a água na direção o quê? Certo. Então, querendo ou não, isso aqui é o quê? Isso é um fio. Isso é um canal que facilita meu comando mental para que as energias obedeçam a um canal mais prático de ser levado. Mas eu poderia canalizar minha mente dessa forma. Mas eu tenho esse facilitador? Eu uso. É assim? O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, de sérias condições de enfraquecimento. Agora ele já está atuando em cima de alguém o quê? Encarnado. Tem hora que ele está aplicando passe em alguém desencarnado na leitura do livro aqui, né? Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã atualmente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade o organismo. Em regime de subalimentação, deve ser uma pessoa deve ser uma pessoa desnutrida, com carência material, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam ao longo do tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. Então, a gravidez passa a ser o neném virou o quê? Um vampiro. Porque ele está com fome também. Imagina a gente dentro dela, que ela já tem fraqueza, má alimentação. Entrou alguém lá, vai dividir com ela. Ela vai ter que fazer o quê? O dobro do... No mínimo, dobro porque não tem um tamanho, mas pelo menos tem um centrozinho ali, ó. E se não tem muito para dar,
Não é assim? Por isso que as grávidas têm mais fome. E se não tivesse ter mais fome, como é que seria? Quem tem mais fome mesmo, não é assim? E as migradas e as preocupadas mais com a conservação da beleza corporal, corta pela metade e o feto assim, você está cortando a sua parte, que eu vou comer a minha. Não é assim? Você pode tirar a sua, mas eu vou fazer. Então ninguém tira. Que eu vou buscar. Apesar de ter minguado, porque ela também sustenta, aí vira uma coisa o quê? Agora, no caso dessa senhora, não, é uma anemia em decorrência das limitações. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, ao fim de auxiliar na manutenção do lar. Olha quando a estrutura kármica do processo de resgate espiritual num planeta como o nosso interfere nas lutas espirituais dos companheiros nesse sentido. Volta lá. Quantas lutas? Volta lá, por favor. Né? Então, o marido é parcamente remunerado. E a esposa é obrigada a vigílias noite adentro, que provavelmente deve trabalhar no período da noite, a fim de auxiliar na manutenção do lar. Então, além da dificuldade, ainda tem que trabalhar. Olha a energia desgastada, olha o tantão de compensação, né? A prece, porém, não representa para este coração materno não somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustenta no presente drama biológico. Olha o que o passa a ser, até a alimentação. Água fluídica, tudo isso já passa a ser, né? Em seguida indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Eu quis dizer que num planeta mais elevado, cujas circunstâncias serão outros, esse tipo de problema não existe. Porque não existe o karma, as lutas espirituais dos companheiros que vão reencarnar nessas condições, né? Efetivamente, aderindo ao saco do líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou: se as manchas atravessam o líquido, provocarão doloroso processo patológico em toda a zona do epiblasto, e o fim da luta será o aborto inevitável. Engraçado, né? Essa mulher, olha para você ver que dificuldade, né? Ela não está bem nutrida, né? Por questões econômicas, né? Da família. E ainda traz um feto complicado. Com anemia, que precisa de uma sustentação, pode gerar um aborto natural. Né? Olha quantas lutas existem no processo desse. É verdade. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que seria o filho do porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo à tristeza angustiosa em certa circunstância. Então, além disso, ela tinha um estado emocional de vez em quando de tristeza nesse aspecto das lutas em si. E essa tristeza, ela é sustentadora de quê? Não gera desarmonia mental? E a desarmonia mental não gera patologia? Olha quantos agentes existem no processo de luta, né? Há 6 dias permaneces desalentada e aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando, porém, os recursos preciosos. A própria senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões da matéria mental doentia do companheiro. Olha só o vínculo obsessivo de um processo de lutas na vida. É a troca fluídica, né, Samuel? Você vê a luta ali, como é que é? Tá vendo aí? Tem a responsabilidade do passista, né? Porque a equipe espiritual está assistindo isso, tá atuando ali na hora.
E se o patista não tem uma concentração, uma dedicação, né, àquele momento, Não está dando passo. Por isso que toda atividade espiritual na Terra, em que o Espiritismo veio ajustar a nós, é um trabalho de muita seriedade. Eu preciso ter uma compreensão que todo trabalho espírita é um trabalho muito sério, que tem conotações tão desdobráveis, tão profundas, que quando o ceareiro ele tem essa consciência e abraça com aquilo com denoto, com carinho, com abnegação, olha como é que essa ponte ela se estabelece de forma essencial e produtora. Isso, Samuel, requer assim, estudo mesmo, né? Por isso que é importante o estudo, porque ele vai fazer um trabalho de forma consciente, porque a maioria das pessoas acha que é só entrar numa cabine, fazer os movimentos e está tudo certo. Por isso que essas obras de André Luiz, eles ampliam a visão para mostrar esses detalhes. Porque quando a gente vai fazer um passe, é uma coisa meio mágica. Um dá passe, a gente não vê, olha os detalhes de uma obra como essa, quando relata o que acontece na realidade quando você dá um passe, observado pelo plano espiritual. Esses ângulos denotam a importância de como nós devemos nos comportar em todas as tarefas da nossa vida. Importantíssimo. Nós somos co-criadores com relação às nossas doenças, mas também somos co-criadores na hora de atuar para o bem. Isso. E nesse caso é uma atuação para o bem. Você vê, né? Tendo consciência, você vai exercer uma cocriação positiva. Olha os detalhes de um curso como esse. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ali fala ela é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro. Mas é sempre assim, por exemplo, se eu tenho um relacionamento que é desarmonioso, que é desequilibrado... Se você não tem Como que eu faço para evitar... É muito difícil, né? Olha a mãe absorvendo as energias do filho. Só dela perder o sono de saber que o filho saiu e não sabe que hora que ele vai voltar. Tá claro? Olha, conforme o nível, é uma simbiose espiritual. Agora, entre cônjuges, controle um do outro, cada um... Mas vamos supor que eu seja uma pessoa desequilibrada, né, emocionalmente. Aí que a coisa vira simbiose natural. Mas o meu marido é uma pessoa mais equilibrada, mais centrada e tudo. Ele absorve esse desequilíbrio? Absorve no padrão daquilo o desequilíbrio, o equilíbrio dele permite. Porque nós não somos um ser espiritual profundo. Para ter uma postura de equilíbrio tão... Né, é muito difícil chegar nesse padrão. Como que nos afeta principalmente se tratando de relacionamento familiar? A simbiose ali é quase completa. Quando não é uma obsessão de encarnado. Para encarnar. Então eu posso, por exemplo, gerar em você um desequilíbrio físico se eu emito conforme uma reação. Uma reação da forma como um pai chega em casa, um marido chega em casa, todo mundo já fica perturbado. Sabe aquela coisa assim? Olha quantas coisas pode produzir no filho, na mulher. Isso aí né? As vibrações dissolventes. Mas gera doenças? Gera desarmonia. Então, olha o que ele falou: a desarmonia agindo no corpo provoca o quê? Patologia. Olha. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais e por isso vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas como também envolvendo o feto, o desenvolvimento do feto. Estupefato, ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, como não seria um passe, como ali agregaria outros elementos, ele pediu auxílio de alguma substância somatória, porque ela estava anêmica, né? Assim, então vamos ver o que é.
Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina para dispersar as energias, né? Vi que as manchas microscópicas se reuniram, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sobre o fluxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídica pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Ia sair através do quê? Do xixi, da urina. Intensificando minha admiração, o novo companheiro, dando os passos por terminado, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no exterior da urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto, o servidor a quem referi, trazendo uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força das circunstâncias que impedem a sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, deve ser ectoplasma, né? Projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador: não podemos abandonar nossos irmãos na carne. Então, olha o trabalho da espiritualidade, acompanhar a gente encarnada mesmo, porque se não fosse eles, nós estaríamos perdidos, deixando só por nós, né? Ao sabor das circunstâncias. Mormente, quando procura a cooperação, precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Olha como é que a prece é importante na vida das pessoas, né? Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome do nosso Pai. Então, as respostas das preces estão na ação dos desencarnados em todos os lugares, desde o centro de na rua, em qualquer lugar, nas equipes de... Né, quantas esferas de ação espiritual existem? Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho que o esperam, e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade de matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passos longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar o sublime poder da mente. E que dia que é esse? O que nós estamos vivendo, né? Olha só como é que é interessante. O chefe da assistência magnética estendesse talvez em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso: estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Aí, ó. O que é isso? 10ª vez de tratamento. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que lhe dirigiu dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei que o fígado e o baço se acumulava enorme desequilíbrio. Lastimável, clamou o chefe do auxílio, depois de longa perquisição. Entretanto, apenas podemos aliviá-lo agora. Após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Então, tem certos desequilíbrios de harmonia que é necessário para nós mudarmos
o nosso comportamento de origem perturbadora. Porque se eu preciso 10 vezes um passe de limpeza e não limpou, meu filho, deixa, porque ele está precisando é daquilo. Não tem tanto que ajuda. Tem não. E dirigindo a auxiliar, acentuou: poderá fornecer melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer seus erros. Percebendo o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento e a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos nessa condição, salvamos-nos dos fluidos deletérios em que se envolve por dilaceração própria, por deliberação própria por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmo. Podemos aliviá-los, mas nunca liberá-los. Então nós temos que ver a importância dos trabalhos educativos em salas de passe, salões de passe, nas orientações espirituais que a casa pede. Quantas casas têm orientações que a pessoa vai buscar o passe e tem orientação espiritual de uma quantidade de passes? No mínimo, inicialmente, nós temos que pedir pelo menos 10 passes, para a pessoa assistir 10 reuniões no mínimo, de reflexões mais profundas, que trabalham na causa do problema. Que certamente nessas reuniões vai falar dos problemas emocionais criados por ela mesma, que ela tem que fazer uma reforma íntima. No mínimo ele vai começar a refletir que ele precisa mudar, que é o caso dos companheiros anteriores que nós estávamos lendo aqui. O passe é um pretexto. Isso mesmo, né? Depois de ligeira pausa, e sentindo que eu não me atreveria a interromper os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu: este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Não se acautela quanto o ato de encolerizar-se e desperta incessante cólera e mágoa dos que lhes desfruta a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, um centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço de amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática das obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. Você vê, né? Tem que mudar, gente. Não dá para ser intolerante, intransigente, perturbador. Porque esse nome é um chato, né? ele é um perturbado em si que perturba a vida alheia. Todo mundo assim. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 10 meses. 3 meses, desculpa. E durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, que aí é a absorção reativa de quem pensa negativo em torno de si, né? Mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Então ele é um fabricador de pensamento cruel e o outro ainda reage. Imagina, ele é um verdadeiro núcleo de assimilação perturbadora e produtora. Esse aí não precisa muito, não. Ele tem a própria condição
de cair facilmente. Ele se autodestrói. Por isso que em centros de Umbanda, muitas vezes, os espíritos falam, você vai, eu quero fazer um trabalho para fulano, aí os espíritos falam assim, deixa eu dar uma olhada nele, aí ele vai lá. Se ele acha um desses, fala assim, pode mandar fazer o trabalho, porque nós fazemos muito bem esse trabalho. Porque eles não precisam fazer muito esforço não, a própria pessoa é perturbada em si mesmo para eles provocarem uma acentuação do problema da pessoa naquilo que ela mesmo provoca para si. Você vê, né? Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Então tem hora que a lição, gente, a própria situação de lutas é o professor. Não tem outra lição, mas não é a teoria, a informação que vai. Não, ali tem que ser o quê? Um embate. Tem hora não, né, senhora? Você faz o tempo todo. Você vê, não ué. é tão diferente desse moço, não. Não é não, a gente é? estaria passando por tantas. Tudo que a gente passa é porque já tentaram outras coisas, né, meu filho? Então, toma esse problema aqui pra você resolver. Porque Você vê, nós não somos. Você vai assim, né? Senão a vida do espírito ia ser daqui, ninguém, né? A gente já teria resolvido. Né? Só tomar Não paz. quer dizer, a gente coloca um personagem com os problemas muito acentuados e a gente às vezes olha para ele e pensa que é uma pessoa terrível, né? Mas se a gente parar para olhar, É a mesma coisa da prece. Está mais parecido com a gente do que longe. Eu não falei em reuniões passadas que na prece não tem 3 atos: pedir, louvar e agradecer? Que a criança espiritual pede, o intermediário louva e o amadurecido agradece. Quando a gente começa a frequentar o centro espírita e já não começa a querer tomar passe e até a dar passe, nós estamos fazendo o mesmo processo. Antes você só quer ser um verdadeiro papa-passe. Não é assim? Depois você já começa a falar assim, eu vou tomar um passe de vez em quando, né? Já está na intermediação do processo. Quando você já não quer mais muito tomar passe e já se predispõe a dar o passe, é um grau de elevação do processo em si. Samuel, existe uma diferença entre a oração e a prece? Não existe diferença não. O termo em si vai depender do que a pessoa compreende dela. Mas vamos dizer, quando você vive intensamente, conscientemente no bem, você está fazendo um processo dinâmico de oração ou de prece, conforme a interpretação que a pessoa dê, sem precisar articular nem mesmo pensamentos e palavras em direção ao Criador. Porque não existe maior fluxo de intercâmbio do Criador com você quando você abraça o bem na sua própria vida. Então, essa é uma questão de nomenclatura. Até a expressão oração termina com a palavra o quê? Ação. Porque a oração verdadeira não é aquela que nós projetamos pela mente, mas quando nós nos prontificamos a ser instrumento do bem na terra. Né? Profundamente edificado com o processo educativo, ousei a perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdi em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Você vê como que nos padrões evolutivos da Terra, a dor é um anjo, um mensageiro celeste. Não é que nós aprovamos a dor como perspectiva, mas ela é ajuda demais, gente. Se não fosse a dor do estômago, nós iríamos comer. Se não fosse a dor de cabeça, nós íamos pensar desgovernadamente. Quantas coisas existem em benefício. O próprio organismo tem um modo seletivo educador, que são as limitações. Que se não fosse elas, né? Quando você chega no médico depois de 50, que o médico fala assim, ó, tem que cortar isso, tem que fazer assim, tem que fazer assim, nós ficamos contrariados demais. Mas isso denota a nossa incapacidade de usar, porque quando nós somos novos, nós temos limite, gente.
Não tem limite para nada não, para alimentação, para o uso da energia. Usamos energeticamente a fala, a energia sexual. Gente, nós somos destrambelhados de tudo quanto é natureza. Mas vai chegando o tempo que alguém fala assim, vamos... Ainda bem que hoje já chegou na medicina da Terra, porque imagina quando não tinha isso. Nós temos, e chega uma hora que o nosso organismo, ele vai ser a representação das limitações daquilo que não sabemos usar. Nós somos o efeito do desequilíbrio no tempo. Aí vai passando 60 anos, aí vai vindo. Isso representa o quê? Todas as nossas dores representam uma limitação para dizer assim, isso mostrou que essa esfera de ação sua aí foi lá bem equilibrada. Você desarmonizou-se demasiadamente essa forma de movimentação dentro da vida. E é assim que tem que ser mesmo. E aí você desencarna, chega lá no plano espiritual, restabelece um novo corpo. E olha o tanto de consciência que você já volta mais amadurecido. Chega uma hora que, gente, você vai entrar no carro do corpo e vai dirigir ele direitinho. O cara vai olhar para você assim, mas que cara equilibrado em tudo. Aí você fala assim, é espírito velho que aprendeu nas experiências da vida a usar e a desusar, a desequilibrar e se harmonizar no processo das repetições para que aprenda a dirigir de forma equilibrada. Desde que o passo tivesse resolvido, não teria oportunidade. Isso mesmo. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovara minhas concepções referente aos socorros e corrigendo-as. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Foi Alexandre que, reaproximando-se de mim, chamou-me à realidade. Trabalhos haviam terminado. Abraçando-me, as despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu-me, olhar de profundo reconhecimento. E, acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se nova fonte de luz me borbulhasse o coração. Como nós somos inocentes, né? Isso é apenas... né? É um aparato muito bom, mas ainda está muito longe das perspectivas amadurecidas que precisaríamos ter, né? Eu vou iniciar o capítulo 20 porque nós vamos ter mais uma reunião, então já vamos iniciar aqui. Deixa eu ver como é que está esse capítulo aqui. Ele não é longo não, mas vamos iniciando ele. Nós vamos ter a próxima reunião e aí a gente entra. Aí nós vamos fazer o nosso encontro lá na fazendinha. Mas dessa vez nós não vamos fazer aquele negócio de chocolate não. É só encontrar, comer uma pizza, um encontro mais natural, né? Fora dos parâmetros. Isso, né? Só a nossa presença já é a nossa troca de presentes, né? Vamos fazer assim, né? Então vai ser no dia... Levou o corpo, 17. Dia 17. Em vez de vir para cá, a gente já encontra lá 8 horas, já come uma pizza, né? Assim, é só um encontro fraterno entre quem quiser participar, né? Mas vamos lembrar semana que vem, né? Porque hoje tem menos pessoas aqui hoje, mas semana que vem a gente dá mais uma relembrada, né? Passa um e-mail também. Capítulo 20. Adeus. É interessante a palavra adeus, né? A gente fala de adeus como se fosse uma coisa. Você está indo para onde? Adeus. Você está indo para Deus, gente. Talvez eu estou dizendo adeus, não, você está indo para Deus. Tem umas palavras meio estranhas, né? Na forma de criar. A gente conhece a Deus. Eu só colocou a palavra A na frente de Deus, né? Porque está indo a Deus. Está indo a Deus. Nós também estamos indo, não importa a distância. Porque toda vez que alguém vai embora, a gente não fala, vai com Deus, né? Isso mesmo. Estou indo lá dentro. Esperava a continuidade dos meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara destinava um caritativo instrutor
Tratava-se de uma reunião de despedidas. Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Perguntei. Esclareceu-me Elias presuroso. Sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige aos planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio que deva partir amanhã em companhia de alguns mentores que lhe são afins e deseja apresentar despedida aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. Você vê, os mentores têm vários aprendizes, ele vai despedir dos aprendizes. O André Luiz é o mais recente, é o mais novo dos... É a primeira vez que ele foi convidado. Porque é o mais novo aprendiz, é o último tutelado dele desse aprendizado. Só que ele não sabe que ao despedir do André Luiz, do Alexandre, ele começa com o Jerônimo no livro, é Jerônimo, no Obreiro da Vida Eterna, que é o próximo livro nosso, nós vamos começar o ano que vem. Eu acho que é o Jerônimo mesmo. Então ele já começa com outro instrutor, que é o Jerônimo, né? E os trabalhos da cruz, indaguei, tem que desapegar até dia. Não é Alexandre um dos instrutores, isso aí já é apego do André Luiz, né? Tentando justificar o... Querendo que eficaz. Indaguei, não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes agrupamentos espiritistas que conheceram? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. Para vocês verem como é que é simples substituições de Emmanuel, de André Luiz, de Alexandre, né? É muito natural. E para não amargurar as pessoas, Ninguém substitui. não. Nem no outro plano. Nem no outro plano. Então não precisa se preocupar se Emmanuel vai reencarnar, se André Luiz encarnou, que tem outros com a altura necessária para substituir os trabalhos em si. E sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou: olha só como é que os nossos perturbadores vêm, né? O ladrão vem, né? A mágoa e a mágoa dele é em relação ao desapego que ele precisa ter. O que posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo, para sermos mais úteis. Nós vamos encerrar aqui o nosso tópico. Semana que vem nós começamos aqui. Entretanto, ele vai ainda tentar Justificar a